Oi, pessoal. Boa noite a todos. Estão aí nos acompanhando, né? Mais uma semana de live. Eu sou a Poliana, presidente da Floco Azul, associação aqui pro Autismo de Teutônia. Acho que todos já conseguem visualizar. Já começamos aqui a nossa live. Quero dar as boas-vindas, né, às famílias que nos acompanham, em especial aos professores, né? A gente sempre tem esse carinho e a gente faz questão de ressaltar isso, né? E também aos profissionais da saúde, né? Que estão conosco aí. Hoje tem uma live muito especial, como todas as outras, né? É a terceira live. Estamos no mês de conscientização e nós da Floco Azul temos uma parceria aqui com a Secretaria de Educação do município de Teutônia para que possamos alcançar o maior número de pessoas, principalmente, né, as equipes da educação, né? Quero estar honrando também a Fabiana Lampert, que é a secretária de Educação aqui de Teutônia, né? Ao prefeito Celso Fornec, pelo apoio, pela abertura, para que essa lei, a qual nos embasamos, né? A qual respalda o nosso trabalho, uma lei municipal aprovada no final de 2020, né? Que respalda a Semana Municipal de Conscientização, né? E nós estamos indo além da Semana Municipal, que seria a primeira semana de abril, estamos aí estendendo para todo o mês essa programação maravilhosa, né? Para alcançar o máximo, então, dos nossos profissionais aqui da região. A gente sabe que tem pessoas acompanhando de várias partes, né? Não só aqui do nosso município, até mesmo de fora aqui do estado, né? Enfim, então sintam-se todos muito bem, assim, de verdade acolhidos, né? É um trabalho voluntário, né, que a ONG Floco Azul vem realizando, né? Então, aproveito a oportunidade para reforçar assim a importância da colaboração, da participação da nossa comunidade. O nosso lema é que tudo isso, né, é porque a inclusão ela depende de todos nós, né? Então não é um trabalho da Floco Azul, né, da associação isolado, não é um trabalho da Secretaria de Educação, né? É um trabalho que todos nós, toda a comunidade precisa, né, estar engajada e conhecer um pouco mais o que é o autismo, né? A gente sabe, agora a gente vai ouvir, né, uma profissional maravilhosa, conhecida aí nacionalmente, um currículo vasto, e eu vou pedir para ela poder se apresentar para que eu não corra o risco, né, Beta, de passar por lá alguma parte muito importante. Eu chamo de Beta, cheia de intimidade, né? É a fonoaudióloga Betânia Mendes, diretamente do Rio Grande do Norte, que está assim, nos dando essa honra, né, de poder aprender de uma profissional que tem certificações internacionais, enfim, ela vai falar um pouquinho para nós. Beta, se apresente para nós, sua linda. Gente, boa noite. Muito obrigada aos profissionais da educação, muito obrigada à Secretaria de Educação de Teutônia, à Prefeitura de Teutônia. Eu quero agradecer às famílias, a todos vocês, à Floco Azul, por esse convite que me deixa muito honrada. É muito importante esse trabalho. A informação, o acesso ao conhecimento é que faz as coisas realmente melhorarem, é que faz com que as coisas mudem como a gente gostaria. Não é? Então, precisamos estar juntos, precisamos ter rede de apoio, mas como eu costumo dizer, para ter rede de apoio, nós precisamos ser rede de apoio. Então, eu acho que é por isso que todos nós estamos aqui agora. Isso é muito importante, eu me sinto honrada e emocionada de estar aqui com vocês, porque nós estamos juntos numa grande rede para construir as coisas como nós queremos que elas sejam. A gente só consegue agindo, fazendo. Então, eu sou Beta, Maria Bethânia Mendes, fonoaudióloga há mais de 20 anos, de Recife, não sou do Rio Grande do Norte. Opa! Adoraria que eu gosto muito do Rio Grande do Norte, mas na verdade eu nasci na Bahia, morei por vários estados e estou há mais de 30 anos aqui em Recife, Pernambuco. E eu lembro que eu na faculdade eu não cheguei a ver nenhuma pessoa com autismo na clínica da faculdade, e nós tivemos uma disciplina que durou 6 meses, onde tivemos uma aula sobre autismo. E eu falava assim, nossa, eu nunca vou trabalhar com
nessa área, porque eu não sei o que fazer, nunca vi, não sei como é. E eu fazia um trabalho voluntário, sempre fiz trabalhos voluntários. Chegou uma criança, e essa criança ficou lá comigo e nada que eu fazia funcionava, nada que eu fazia dava certo e ninguém sabia dizer nada sobre aquela criança. Era um ambulatório todo composto por voluntários, mas de altíssimo nível, tinha várias especialidades, e depois de 3 meses, eu já estava assim, eu já tinha perdido noites de sono, essa criança pegou um lápis e começou a bater na mesa, e aí eu peguei o lápis e comecei a bater também na mesa, e ele olhou para mim pela primeira vez. E a partir daí a gente começou uma relação, depois a gente conseguiu o diagnóstico, ele tinha TEA, e eu me apaixonei por esse universo há 27 anos atrás e continuo apaixonada. Então, ao longo desses anos todos, eu fui estudando, então me especializei em TEA, me especializei em saúde mental, em análise aplicada do comportamento, em motricidade orofacial, saí fazendo algumas, fiz a certificação na EIDOS, aquela escala diagnóstica para TEA, padrão ouro, fiz algumas formações em social skills, habilidades sociais, venho estudando e quanto mais a gente estuda, mais a gente se sente assim, meu Deus, eu preciso aprender alguma coisa, porque eu sei muito pouco. Então, é isso, eu assim eu sou privilegiada porque eu faço o que eu amo, eu sou muito feliz no que eu faço, por isso que eu estou tão feliz também de estar aqui com vocês. A gente sente que você faz o que ama, Beta. Eu te acompanho nas redes sociais, né? E foi amor à primeira vista, né? E a gente sabe assim da qualificação que você tem e o quanto é um diferencial assim para o nosso país, né? Recentemente você participou de um evento grande até ali internacional, esse evento no Rio de Janeiro, né? Que foi o Rio Te Ama. E foi a fonoaudióloga, né, que foi então representar e poder falar, né, sobre o TEA. E hoje a gente quer saber de ti, tá, Beta? Quer explorar o máximo possível. Eu acho que eu não falei no início, mas eu sou mãe, tá? De um menininho autista, o João Pedro, que está aí nos assistindo. Ele tem 3 anos e 10 meses e foi ele, né, a partir dessa experiência que motivou, assim, o nosso coração a estar conhecendo mais e buscando recursos, não só para nossa casa, mas para o nosso município, para nossa região, né? Temos visitado municípios vizinhos e sei que muitos vão estar aí agora nos acompanhando. Quero mandar um abraço pessoal de Lajeado, que é a ONG Azul como o Céu, a qual nós nos originamos de lá, né? E as ONGs vizinhas de Estrela, Arroio do Meio, Bom Retiro. Gente, eu posso errar, eu posso me atrapalhar, mas enfim, todos se sintam muito abraçados, né? E, e é isso, essa foi a história da Floco Azul, acho que só para resumir, porque tem muitos educadores que não, talvez não tiveram ainda a oportunidade de conhecer. Nós temos as páginas da Floco Azul, né, no Instagram e no Facebook. Estamos transmitindo exclusivamente pelo YouTube da Secretaria de Educação para que possamos alcançar o máximo, então, desses colaboradores da rede municipal que estão com as crianças de 20 a 40 horas. A gente sabe o quanto vocês impactam, né, na nossa vida, nós como os pais, né? Então, a gente quer agradecer e dizer assim, ó, muito obrigada por cuidarem dos nossos filhos. Estamos juntos nessa trajetória. É impossível desmembrar a educação, saúde, né, e a família, né? Então, Beta, pode dizer para nós algo que os demais participantes, né, doutor Gadia, a doutora Larissa, pôde também, né, falar um pouquinho do que é o autismo, mas sempre um profissional, sempre a gente vai ter uma fala que vai enriquecer de acordo com a sua área, né? O que é o autismo? Só para a gente poder iniciar e depois tem várias perguntas aqui para ti. Tá bom, vamos lá. Eu quero agradecer muito também o pessoal da educação, eu digo que somos um time, né? Educação, profissionais, família, e as mães mudam o mundo, né? Como diz o nosso querido doutor Gadia, o que uma mãe não conseguir fazer, porque realmente é impossível. Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento de origem genética,
alto nível de hereditariedade, né, mais de 80% de herdabilidade genética. É um transtorno cuja manifestação ela é comportamental. Não existem exames para detectar o TEA. Nós pedimos muitas vezes, os médicos pedem muitas vezes exames genéticos para avaliar algumas outras alterações que possam coexistir, mas não existem ainda exames que possam fazer esse diagnóstico. Assim como não existem remédios, não existe tratamento medicamentoso para o autismo. O tratamento do TEA, ele é feito através das terapias baseadas em intervenções comportamentais. É o que a ciência traz como evidência para a gente, e a gente não pode perder tempo fazendo nada que não tenha evidência científica. Então, todo o tratamento do transtorno do espectro do autismo precisa ser baseado em intervenção comportamental. Perfeito. Nós já temos aí evidências sobre isso, indiscutíveis, né. E assim, o transtorno do espectro do autismo, ele afeta o desenvolvimento, da linguagem, da comunicação, os interesses, os comportamentos restritos e repetitivos. Na verdade, é um complexo, né? É um espectro realmente. E mesmo agora, com essa nova nomenclatura e essa classificação de níveis, nível 1, nível 2, nível 3, é muito importante que a gente tenha em mente que, sendo um espectro, o autismo nível 1 é um espectro dentro do global. O autismo nível 2 e 3, da mesma forma. Nós não temos um autista igual ao outro, nós não temos uma dificuldade igual à outra, nós não temos uma habilidade igual à outra. É tudo muito espectral, o que torna o desafio maior, não é? Mas as possibilidades também. Certo. Desculpa, eu acho que eu te interrompi. Não, pode ir. Eu queria falar uma coisa muito importante, que nós estamos muito acostumados, claro, a falar sobre autismo, sobre TEA, como te tendo afetado o desenvolvimento na primeira infância apenas. Mas a gente precisa lembrar que existem autismos onde esse desenvolvimento vai acontecendo cumprindo todos os marcos, e o prejuízo é muito mais sofisticado, é muito mais nas funções da comunicação, da interação social, das habilidades sociais, que estão muito relacionados com o TEA nível 1. Por isso que esse diagnóstico geralmente é feito tardiamente, porque sai do óbvio. Geralmente, as suspeitas começam por causa de, principalmente, atrasos na fala, na comunicação, na linguagem, atrasos do desenvolvimento. No TEA nível 1, isso não vai acontecer, não vai haver atraso no desenvolvimento da linguagem, da comunicação e da fala. Vai haver comprometimento na qualidade dessas habilidades. E isso vai ser percebido à medida que as demandas do ambiente vão aumentando, e isso vai acontecendo um pouco depois. Por isso também que o diagnóstico é feito tardiamente. Perfeito, Beta. A gente sabe, né, que é o que a gente tanto luta, assim, para trazer o conhecimento mais perto, né, de nós, pais, né, profissionais, para que a gente traga o quanto antes esse diagnóstico, né, o mais cedo possível, né? Isso, isso. Agora, perguntas bem específicas, assim, tá? Por exemplo, aqui uma mãe pergunta: meu filho vem apresentando ecolalia, né? Como nós pais podemos ajudar a trabalhar no dia a dia, tanto na escola quanto também no ambiente, né, da família, na questão Uhum. da ecolalia? Eu vou te trazer algumas perguntas, Beta, e você vai Tá, costurando, assim, pode ser? tá, claro, claro, claro. Tá, habilidades, básicas, né, que a criança precisa para desenvolver a fala, né. Como que os pais podem ajudar no desenvolvimento dessas habilidades em casa, né? Então a questão Uhum. a família lidar com a ecolalia e aí consequentemente a escola também, porque uma vez que a criança fica muitas horas nesse ambiente, né, Sim. e como na prática favorecer essa fala, que a gente queria que tu também dissessem para nós, qual a diferença de fala e comunicação, né?
Isso. É muito importante a gente entender que existem 3 coisas: comunicação, linguagem e fala. Comunicação é a troca de informação entre 2 ou mais pessoas. Linguagem é a expressão dos pensamentos, da cognição, dos conceitos, através de um signo, dominado por aquele grupo. E fala é o ato motor. Fala é resultado do ar que sai dos pulmões, passa aqui na laringe, faz as pregas vocais vibrarem, e esse som passa pelos articuladores da face e ele sai modulado em forma de palavras. Porém, a fala não necessariamente comunica alguma coisa, né? É o caso da ecolalia, por exemplo, na maioria das vezes. A ecolalia existe, a ecolalia que pode ser utilizada para se comunicar, mas é a exceção. Então, a fala é o resultado de um ato motor. O que nós deveríamos priorizar, porque realmente é o mais importante, é a comunicação. Eu preciso me comunicar, eu preciso me fazer entender, eu preciso que as pessoas entendam as minhas necessidades e eu preciso também responder às necessidades do outro. Através da comunicação é que eu vou me relacionar. Se eu não me comunico, eu não me relaciono. Essa comunicação pode ser feita através de várias formas: expressão corporal, expressões faciais, algum sistema de comunicação alternativo. A fala é o mais desejado, claro, mas quando ela tem função, a fala funcional, a fala que comunica. E a linguagem é esse signo que a gente usa, todos esses componentes, a função de pedir, a função de comentar, a função de perguntar, tudo isso compõe a linguagem. Então, muito importante a gente saber essa diferença. No caso da ecolalia, ela pode acontecer por algumas razões. Então, a criança pode apresentar ecolalia por uma falta de repertório. Ela não consegue se comunicar, ela não consegue falar, ela não tem um método de comunicação aumentativo e alternativo, e ela faz ecolalia. Ou ela pode se autoestimular ou se autorregular fazendo ecolalia também. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa instrumentalizar essa criança para que ela aprenda a se comunicar de maneira mais produtiva, de maneira mais funcional. Mas enquanto isso acontece, porque é um processo muito complexo, muito difícil, realmente não é fácil, e a médio e longo prazo, nós precisamos agir nos momentos em que essa ecolalia vira uma barreira, porque em alguns momentos ela vira uma barreira para a aprendizagem, ela vira uma barreira para a relação. Então a gente tem que ter esse cuidado. Alguns autistas falam assim: não, mas eu não quero que mexa na minha ecolalia, eu não quero que. Tá, a gente só vai intervir quando isso for disfuncional, quando isso trouxer um prejuízo, quando isso atrapalhar a aprendizagem, o relacionamento interpessoal, quando for barreira. Então, assim, tenho 2 dicas para os pais e para os professores, para as famílias, para as pessoas em geral, que funcionam muito bem. Normalmente, quando a criança, o indivíduo faz a ecolalia, ouvir a própria voz, perguntar e ouvir, ou comentar e ouvir, traz um reforço muito sensorial muito grande. Então, se a gente começa a interpor perguntas cujas respostas sejam óbvias para ele, por exemplo, como é o nome do seu pai? Como é o nome da sua mãe? Em que escola você estuda? Ele interrompe a ecolalia para responder a gente, ele quebra esse looping de reforçamento incessante. E aí ele começa a sair a perder esse reforço e a gente pode redirecionar. Então, funciona muito bem. Uma outra dica que funciona bastante bem também, a gente pode ter figuras, cards, com coisas que sejam familiares para eles, e a gente pode pedir para eles nomearem, porque, de novo, a gente quebra esse looping, esse padrão, esse ciclo de autorreforçamento.
Dessa repetição, né. Exato, Essa o autismo, né, como tu mesmo colocou também, é essa questão da rigidez comportamental, né. isso, Essa repetição, esse comportamento mais restrito e repetitivo, bem na prática, né. Tem muitas isso. famílias, Beta, que estão conosco hoje, por exemplo, que tiveram um diagnóstico há 2 dias atrás, né. A gente está com uma série de crianças em torno de 3 aninhos, né, aqui bem próximo a nós, que estão nesse processo. Então as famílias tudo é muito novo. O que que é ecolalia, Beta? A gente sabe, assim, existem tipos de ecolalia, né? Acho que tu pode. Sim, sim. A ecolalia é a repetição de palavras, frases, sons. Ela pode ser tardia, então, por exemplo, a criança pode repetir a fala de um desenho que ela assistiu semana passada. Ela pode, essa é a ecolalia tardia, ela pode ter a ecolalia imediata, que você pergunta: "Você quer água?" E a criança fala: "Você quer água?" E ela pode ter aquela ecolalia que ela fica ela mesma perguntando e respondendo, ou perguntando e comentando, para ser que funciona como uma estereotipia. Então é essa fala repetida e sem função nenhuma de comunicar algo a alguém. Certo. E aí entra a questão de dar função, bem o que tu dá Entra a função, às função vezes, como entra a função da gente entra a intervenção da gente quebrar esse ciclo, então a gente precisa de uma coisa concreta e rápida. Então uhum, por isso que você inserir uma pergunta, eh, que ela tenha que prestar atenção em você e responder de outra forma. Se ela não é verbal, você traz as figuras, você pede para ela apontar, você mostra alguma outra coisa, então você desvia, você redireciona. perfeito. Quanto mais a gente faz isso, menos essa rota neuronal, assim, explicando melhor, eh, quando a gente repete muito um comportamento, a gente cria como se fosse uma, sabe quando você abre uma estrada numa montanha? Então você repete, 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 aquela via de aprendizagem ali vai ficando cada vez mais forte. Então é importante que a gente faça essas quebras e redirecionamentos para que esse aprendizado que não vai ser funcional, não vai ajudar, que vai ser muito mais uma barreira do que um facilitador para a criança, não fique robusto, ele se enfraqueça, enquanto a gente vai ensinando uma forma de se comunicar, seja ela através da fala, seja através de um sistema de comunicação aumentativo e alternativo, seja de que forma for. Perfeito. E aproveitando esse gancho, né, desse sistema de comunicação, quais são os hoje que a gente teria disponível com fácil acesso, Beta? Uma criança que ainda não consegue, né, não verbaliza, não se comunica, porque tem a diferença, como tu colocou, verbalizar e comunicar, né? Isso, exatamente. E isso até, veio uma pergunta nesse sentido, de que se a gente vier a escolher, né, usar esses caminhos que você vai destrinchar para nós agora, e, tu já engata e responde, dificultaria essa criança vir a falar, se fosse usado a alternativa, por exemplo, de figuras, né? Olha, eu acho que essa talvez seja uma das perguntas do top 10, assim, das que a gente mais recebe, né. A co o nome é comunicação aumentativa e alternativa, justamente porque as pesquisas já comprovaram, já demonstraram que ela facilita a aquisição, o desenvolvimento da fala. Ela não atrapalha, ao contrário, como ela é um sistema que traz a linguagem estruturada, com pistas visuais e toda a sequência linguística organizada, ela ajuda a criança a organizar o pensamento linguístico e a desenvolver a fala, a desenvolver a comunicação, a desenvolver a linguagem. Nós temos muitos métodos de comunicação aumentativa e alternativo, como o PECS, por exemplo, que a gente informalmente fala assim: o PECS é como se fosse inglês, é a linguagem universal. Em qualquer lugar do mundo se usa PECS. E existem outros sistemas também, o Livox, vários aplicativos, tem o Pod, tem muitos aplicativos, tem muitos sistemas de comunicação. A comunicação aumentativa e alternativa, geralmente, ela traz junto muita angústia para as famílias,
para os professores, para a comunidade em geral, porque as pessoas, além de terem medo de que seja uma barreira para o desenvolvimento da comunicação, da fala e da linguagem, que a gente já viu que não é, as pessoas também, parte das pessoas se sente estigmatizada quando uma criança usa um sistema alternativo de comunicação. É um pouco difícil a adesão aos sistemas de comunicação aumentativa e alternativo, porque exige um aprendizado não só da criança, mas da comunidade, não é? Porque eu uso um sistema de comunicação para entrar em contato com alguém. E se esse alguém não entende desse sistema, não vai funcionar. Então, realmente, assim, é compreensível esse receio das pessoas. É um processo que a gente precisa investir, e por isso que eu falo sempre, uma das perguntas que eu mais recebo é: qual é o melhor sistema de comunicação aumentativa e alternativa que existe? E eu sempre respondo: o que for mais confortável para a família, para a criança, para a comunidade onde ela está inserida. Então, se o que for mais confortável for um chaveirinho com figuras penduradas, então vai ser esse. Se for um sistema extremamente complexo e tecnológico, vai ser ele. Então, a escolha deve ser muito baseada nisso, porque para usar um sistema de comunicação aumentativo e alternativo, a gente não precisa de muitos pré-requisitos da criança. A gente precisa de um alto investimento da comunidade que a cerca, onde ela está inserida. Esse é o nosso maior desafio. Uma das coisas que a gente tem menos adesão é no uso da comunicação aumentativa e alternativa. E é algo importantíssimo, porque todo mundo tem o direito de se comunicar. E nós temos o dever de encontrar uma maneira de ajudar essas pessoas a se comunicarem. É nosso dever. Bem, Beta, até já aproveitando, e a questão dos comportamentos disruptivos, né? Pessoal, se tiverem mais perguntas, se eu não conseguir esgotar ali essa questão da comunicação, vocês podem nos ajudar, enviem perguntas, tá? Eu não visualizo instantaneamente, não está aberto o chat para mim, mas tem uma equipe aqui, o pessoal da secretaria estão recolhendo as perguntas, então podem enviar, tá? Mas então, essa dificuldade de comunicação, né, que é o que também o que caracteriza, né, o Sim. autismo, né, ele dá margem aos comportamentos. O que tu pode nos dizer a respeito? Pode ser um dificultador o fato de essa dificuldade de comunicação, né, acabar acarretando em comportamentos disruptivos? Sim, sim. Os comportamentos disruptivos, como todos os comportamentos, precisam ser analisados para que a gente perceba, compreenda qual é a função de cada um deles. Mas quanto mais dificuldade de comunicação, mais comportamentos disruptivos, porque a gente pode usar como exemplo, a criança está sentindo um desconforto, uma dor, um mal-estar, e ela não consegue se comunicar, ela não consegue dizer que está sentindo, ela não consegue se fazer entender. Então, ela pode ter uma crise, até pela sobrecarga sensorial que esse desconforto orgânico traz, que se ela tivesse uma maneira, conseguisse dizer de alguma forma, pedir ajuda de alguma forma, ela não chegaria nesse nível de estresse que precisasse descarregar tendo uma crise disruptiva. Porque uma crise disruptiva, ela pode ser uma descarga de estresse, pode ser por um excesso de estimulação, por um excesso de demanda, por um desconforto orgânico. Então, é muito importante, por isso que a gente reforça mais uma vez, e eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre isso, a gente precisa desmistificar a comunicação aumentativa e alternativa. Ela, muitas vezes, ela é apenas uma fase, ela faz parte de um pedaço, de uma parte do caminho. Porque imagina que você está dando voz a uma criança, não através da fala, mas através de qualquer outra forma que seja. Você está ajudando alguém
a conseguir dizer o que precisa, como se sente. Você tá dando voz, e isso é muito precioso. A gente tem medo do desconhecido, é natural, mas vamos tentar nos aproximar, entender melhor o que que é a comunicação aumentativa e alternativa, vamos usar com as nossas crianças, vamos ensiná-las através de uma figura, mostrar lá um sinal de desconforto, um pedido, estou com fome, coisas mais básicas. E a gente vai ver como esses comportamentos começam a melhorar, a diminuir a sua incidência, e a gente não está nem usando ainda um sistema de comunicação aumentativo e alternativo, mas quando a gente vê uma ação dessas diminuindo a incidência de um comportamento disruptivo, que é algo que desgasta muito a criança, desgasta muito a família, a escola, todos os envolvidos, a gente começa a perder um pouco desse medo, porque a gente vê como ele ajuda. Aqui, Berta, entrou uma pergunta: o que que é o comportamento disruptivo? Porque a gente acaba ficando um pouco mais familiarizado com algumas palavras, Sim, né, alguns termos, e isso pode passar batido. O que que é o comportamento disruptivo? tá. O comportamento disruptivo, ele pode se apresentar de várias formas, mas é um comportamento onde a pessoa perde o controle do que vai fazer. Então, é como se fosse uma birra ao extremo, tá? Não adianta conversar na hora, explicar e dizer se acalme, isso está errado, não pode fazer, não adianta fazer isso. A gente deve ajudar a pessoa a se acalmar, dizendo que vai ficar tudo bem, de repente tirando a pessoa de um lugar mais cheio para um lugar mais vazio, diminuindo os estímulos, sabe? Existem algumas estratégias que a gente pode ajudar nesse momento, mas a gente tem que ter em mente que na hora que a pessoa está tendo essa birra exacerbada, que a gente chama de crise disruptiva, ela não tem controle, as funções cognitivas, executivas não estão no controle. É, um, é uma perda de controle, realmente. Não é falta de educação, não é falta de limite, é perda do controle. Certo. Beta, aqui também entrou uma outra seguinte: temos autistas com facilidade, né, no aprendizado de línguas, né? Então, aquela criança que fala inglês e, enfim, isso é bom, Beta, a depender da idade, por exemplo, é benéfico expor essas crianças, né, com sinais de autismo, né, com autismo, a essas línguas, isso é comunicar, isso, o fato de saber vários idiomas, saber letras, números, formas geométricas, isso é de se reforçar para que se mantenha esse comportamento, ou qual a postura que a gente pode ter frente a uma criança que tem essas facilidades, mas que a gente percebe que não é tão funcional assim, não consegue comunicar, na verdade, o que sente, né? São falas mais soltas, assim. De maneira geral, comportamentos que não são funcionais não devem ser estimulados, tá? E nós sabemos que pessoas no TEA têm interesse maior por números, letras, idiomas, e se isso não está sendo feito de forma funcional, se é aleatório, não serve para nada, né? Não tem função. Então, a gente precisa. O que a gente precisa concentrar as nossas forças? Nos aprendizados que vão facilitar a autonomia dessa criança, a inserção dela no meio, a interação dela com seus pares. Isso é que é importante. Não significa que uma pessoa no TEA não possa aprender outros idiomas, não possa. Claro que pode, e claro que isso é ótimo, desde que seja funcional. Então, o que acontece muito? Como é uma coisa muito frequente, muito comum, que pessoas no TEA demonstrem esse interesse por números, letras, outros idiomas, isso muitas vezes é confundido com altas habilidades, com
uma alta inteligência, um QI maior, e aí enche muito os olhos das pessoas, e aí as pessoas ficam estimulando isso, e muitas vezes as crianças ficam: "Como é isso em inglês? Como é azul em inglês? Como é carro em inglês?". Eh, e entram numa ecolalia, entram numa estereotipia vocal, né, e as pessoas têm a falsa impressão de que isso é um conteúdo, de que isso é um aprendizado, de que: "Poxa, olha, essa criança sabe falar 1000 palavras em inglês e os amiguinhos da idade dela não sabem falar nenhuma". Então a escola não está estimulando isso, a escola não está ajudando meu filho, ou a a família não está estimulando, não está ajudando. Calma, calma, isso não está sendo funcional. Eu preciso usar a fala para comunicar. Falar por falar não significa nada. Então isso não deve ser estimulado de forma alguma. Eu tenho a experiência, meu filho ele lê desde muito cedo e realmente eu nunca parei para ensiná-lo a ler, né, e busquei a fazer a questão fonética, né, falar pausadamente, os sons das palavras, né, e isso como ele já é habilidade, é a questão do autismo, né, então, no caso dele, porque a gente sabe que cada um vai ter uma forma de Isso. expressar, então ele lê muito claramente, desde os 3 anos é nítido que ele lê, né, e a gente tem uma felicidade que muita coisa ele entende, não é Olha, só aquela coisa do código, né. sim, Aí perguntaram: "Por que que autista gosta tanto então desses idiomas, né, desses códigos?". Tu saberia dizer para nós, Beta? Dessa tua olha, experiência? essa é uma coisa que a ciência investiga bastante, e uma das hipóteses é a coisa do padrão, do né, são as áreas do cérebro envolvidas nesses padrões, e aí são códigos, né, então geram um interesse maior. Agora, usar esses códigos da maneira que funciona em seu meio, é onde entra a dificuldade, né. Sim. Então, assim, faz parte dos interesses restritos, faz parte do hiperfoco, é uma característica mesmo por causa do interesse nos padrões, nos códigos, mas não na decodificação deles, né. Entendo. Minha querida, então, como ajudar, as crianças, a relatar eventos passados e a elaborar perguntas, tá? Foi uma uma fala que nos chegou aqui. E Uhum, quais estratégias para trabalhar em sala com autistas que evitam a expressão da oralidade, né, que uhum, evitam falar com outras pessoas. Eles já têm, já foi uma habilidade adquirida, e daqui a pouco ele começa a evitar e é como se retrocedesse, né, perdesse essa habilidade dessa uhum. comunicação que já existiu, pelo que eu entendi da pergunta aqui, né. Olha, isso é muito importante, essa pergunta é importantíssima, isso acontece bastante, isso é uma coisa que eu ouço muito nas escolas, que os professores ficam muito angustiados. E assim, mais uma vez eu digo, eu amo o pessoal da educação, nossa, eles são, assim, muito parceiros. Esse é um dos maiores desafios da linguagem e da comunicação, da fala. Eu preciso ter motivação para falar, para me comunicar. Eu preciso ter essa intenção comunicativa que depende da motivação. Por isso que a as especialidades se complementam, aba, fonoaudiologia, terapia ocupacional, etcétera, porque precisa ter sentido para a criança. Se não tem sentido, ela não vai usar a fala, a comunicação. Então, um dos maiores desafios é esse, como a motivação geralmente é baixa, é rebaixada, é difícil a gente conseguir esse comportamento de falante, esse comportamento de linguagem expressiva, em situações que não sejam reforçadoras. Então,
O grande segredo, o grande X da questão está aí. Eu falo sempre assim, que termina esbarrando nesse ponto. As crianças aprendem a falar, aprendem a comunicar, fazem tudo isso, mas usam em momentos muito específicos, geralmente relacionados aos seus interesses, com as pessoas do seu interesse, que são mais reduzidas. E não usam de uma maneira geral em todos os contextos onde estão inseridas, justamente porque há uma baixa motivação e um custo de resposta muito alto. Porque mesmo quando há um desenvolvimento da comunicação, da fala e da linguagem, ainda assim há um custo alto, né? Então, se a situação não é reforçadora o suficiente, não é motivadora o suficiente, não vai acontecer. E a gente sabe que o ideal com os neurotípicos acontece que essa motivação ela é intrínseca. O fato de me comunicar e me relacionar é o meu motivador, é o meu reforçador. Para o neuroatípico, para o indivíduo no TEA, não. Nem sempre a interação, a relação, ela é reforçadora. Então, o grande segredo é investir. Eu digo sempre, sempre, você não vai chegar a lugar nenhum se você não investir tempo na conexão. Você precisa se conectar com essa pessoa, com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto. Investe na conexão, investe na interação, no vínculo. E transforma, dentro do possível, a sua fala de maneira mais objetiva em algo menos, que demande menos. Então, assim é mais fácil a gente conseguir engajar. A gente precisa estar atento a isso, porque realmente, como não é um reforço inerente, como, por exemplo, a maioria das pessoas está com fome, come, e o reforço é saciar essa fome. Se eu tenho seletividade alimentar, por exemplo, algo muito comum no TEA, isso não vai me reforçar. Então, a mesma coisa acontece com a comunicação, com a linguagem, com a fala. Não há, é muito difícil desenvolver esse reforçamento intrínseco. É muito, mas muito difícil. Então, nós temos que facilitar dessa forma, investindo muito, maciçamente na conexão, no engajamento dessas pessoas e facilitando a comunicação, sendo mais objetivos, sendo mais assertivos, falando menos em quantidade. Perfeito. Tu já respondeu aí já algumas perguntas que chegaram, justamente essa questão, como fazer isso na prática, né? Seria importante usar poucas palavras, né? Perguntar, né? Ah, que cor é essa? Sabe aquelas perguntas assim que a gente quer Sim. tirar uma comunicação, mas fica muito maçante? O que que tu acha a respeito desse tipo de abordagem, assim? A gente Então, acha que está arrasando, né? Mas nossa, é isso. Isso é uma coisa que acontece muito com as crianças de uma maneira geral, porque as crianças começam a falar e todo mundo fica muito orgulhoso, e onde chega quer que a criança demonstre aquilo que ela aprendeu. Então, o que é isso? Fala para a tia o que é tal coisa. Olha só, e assim, vira um interrogatório, né? E assim, um interrogatório dificilmente é prazeroso, né? Agora, dentro de um ambiente estruturado, fazendo parte de uma intervenção, se naquele momento você está trabalhando, o profissional está trabalhando nomeação, identificação, aí sim, dentro de um programa, pode fazer parte, mas tendo sido eleitos reforçadores que serão usados ali e tal. Não é o caso, de uma maneira geral, para a comunidade, para as famílias e para as escolas. O ideal é que isso seja ensinado dentro de um contexto. Lembra, um dos maiores desafios no TEA é que as coisas façam sentido, motivem e reforcem. Então, se eu estou o tempo todo perguntando, eu estou o tempo todo dando demanda. E não tem nada mais aversivo do que demanda.
Então, a comunicação, a gente cai muito nessa armadilha de transformar a fala, a comunicação, a linguagem em demanda. E isso torna uma habilidade que já é tão difícil de ser adquirida, porque é uma das habilidades mais sofisticadas dos nossos cérebros, é a linguagem, é a fala, é a comunicação. Já é tão desafiador. Se a gente ainda trabalha isso de maneira aversiva, a gente pode conseguir que a criança aprenda. Ela aprende e ela vai usar naquele contexto onde ela é demandada, onde ela aprendeu que tem que responder, mas ela não vai fazer uso disso em outros contextos, ela não vai generalizar, ela não vai usar de forma automática, ela não vai ter prazer. Então ela vai evitar. E como é que a gente faz então? Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou fazendo um jogo, uma brincadeira, e eu vou pegar e vou falar assim: eh, pega o coelho azul, ele vai subir na casa. E aí eu dei o modelo. E daqui a pouco eu vou e peço para a criança fazer também. Então ela vai me imitar, ela vai querer subir, ela vai. Quando ela pega lá o brinquedo, eu tenho lá 2 coelhos, um azul e um amarelo, e eu falei: "Pega o coelho azul". Nessa brincadeira que ela está engajada, que ela está se divertindo, e eu também. Esse é um grande sinal de que a criança está engajada quando o seu partner, o seu parceiro, o adulto, também está se divertindo. Então, ela vai fazer, ela vai identificar, ela vai pegar, ela vai aprender a cor, ela vai aprender o animal, ela vai aprender brincando, fazendo sentido para ela. Quando a gente aprende com prazer, essa aprendizagem ela é facilitada, o tempo que ela demanda é reduzido, a memória funciona de maneira muito mais efetiva, e esse aprendizado ele é armazenado de maneira muito mais instantânea e duradoura. Então a melhor maneira de ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa, mas especialmente para o indivíduo no TEA, é criando um contexto onde aquilo faça sentido. Lembra que esse é, assim, eu vou repetir muito isso, porque na nossa área da fonoaudiologia, na área da linguagem, da comunicação, para todo mundo que trabalha com isso, todos nós trabalhamos com isso com uma pessoa no TEA, né? A família, a escola, todos os profissionais, todo mundo, porque o indivíduo, para onde vai, carrega consigo sua fala, sua comunicação e sua linguagem. Então, cada um de nós vai trabalhar isso dentro das suas possibilidades. E o que eu poderia dizer como um fio condutor geral para todos é que façam isso de forma funcional, natural. Imagina você encontrar com um amigo e esse amigo começar a fazer pergunta, 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 pergunta. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Então, é só a gente parar um pouco e pensar numa coisa que a gente quer tanto ensinar para as nossas crianças: empatia, teoria da mente, se colocar no lugar do outro. A gente tem que criar situações onde normalmente as pessoas neurotípicas aprenderiam apenas estando inseridas no contexto, a gente vai ter que reproduzir aquilo e deixar muito óbvio como é que se aprende aquilo, de maneira prazerosa. Então, a gente vai precisar repetir mais, a gente vai precisar fazer mais vezes. Mas quando a gente diz que vai precisar repetir mais e fazer mais vezes, não é passar 4 horas seguidas treinando aquilo quando já se tornou aversivo. A gente pode passar 4 horas seguidas treinando algo, variando o modo para que a gente mantenha a motivação. Então, eu posso trabalhar a cor azul brincando de massinha, construindo Lego, brincando de carrinho, eu posso fazer 1000 coisas, fazendo um sorvete usando um corante azul, mas eu não posso passar 4 horas brincando com esse coelho azul, que já perdeu a graça, que já perdeu o sentido, porque vai virar aversivo. Verdade. Minha querida, voltando um pouquinho ali na questão da aquela criança que oralizava e tu percebe essa perda de interesse. Qual a diferença entre mutismo seletivo e autismo? Tu deve ter
pacientes que não são autistas, mas que têm um mutismo seletivo, enfim, ou que são autistas e, além do autismo, também têm um mutismo seletivo. O mutismo seletivo, ele é um transtorno de ansiedade que compromete a comunicação da pessoa. Então, normalmente é um transtorno de ansiedade muito severo, e esse indivíduo só consegue falar em um determinado ambiente ou com uma determinada pessoa, ou algumas determinadas pessoas. Ele pode co-ocorrer com o TEA, tá? Eu acompanho, inclusive, uma criança que tem TEA e mutismo seletivo. Então, é um grande desafio. Ela está maravilhosa agora, está quase de alta, graças a Deus. Orgulho danado dela. Mas, assim, não é muito comum essa co-ocorrência. É super desafiador, porque são 2 transtornos co-ocorrendo ali. Então, o mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade que leva a pessoa a ter dificuldade de se comunicar em todos os ambientes e com todas as pessoas. Geralmente, o tratamento é feito basicamente de maneira mais robusta pelo pessoal da psicologia. Como eu tenho especialização nessa área, em saúde mental e também algumas certificações em mutismo seletivo, eu também trabalho, alguns fonoaudiólogos trabalham também. E quando vem junto com o TEA, aí a gente precisa trabalhar também. Perfeito, Beto. Respondeu muito bem aqui essa solicitação. E quando que a gente identifica que a criança precisa ser encaminhada para uma fono, né? A gente considera que é um atraso da oralidade e, já engatando, como que eu vou mensurar se a minha fono, né? A fono do meu filho está indo bem, está cooperando com o caso? Quais são os indícios de que está tudo bem, que ele está evoluindo? Tá. Que a fono está correspondendo à expectativa. Enfim, tu conseguiu me entender, né? Consegui, consegui. Acho que, assim, em primeiro lugar, a gente precisa procurar um profissional que tenha expertise naquela área que precisa ser trabalhada. Então, por exemplo, eu não posso procurar um fonoaudiólogo que seja especializado em disfagia, que é uma área que lida com dificuldades de deglutição, sabe? Para trabalhar com uma pessoa no TEA. Eu preciso procurar um fonoaudiólogo especializado em linguagem, de preferência especializado em TEA também, e que tenha expertise nessa área. Então, formação não é tudo. É muito importante, mas não é tudo. Nós, assim, a formação quer dizer muito que aquela pessoa tem habilidade e facilidade para estudar e para adquirir conhecimento e tudo mais. Aplicar esses conhecimentos é uma outra habilidade. Por isso também que se dividem em pessoas seguem a academia, vão ser professores, vão fazer mestrado, doutorado, porque querem lecionar e tal, e muitas vezes têm dificuldade na prática. Então, muitas dessas pessoas não vão para a clínica, não vão para a ponta, porque a sua habilidade é acadêmica. Então, a gente precisa também entender um pouco isso. É claro que tem que estudar, lógico, mas tem que ter essa formação na área, tem que ter uma boa relação com a família, com a escola. Eu falo sempre assim que um dos sinalizadores é o profissional que acompanha meu filho se relaciona bem com a equipe, com a família, com a escola, porque o profissional precisa ter essa habilidade que ele quer ensinar, ele precisa conseguir dominar isso, ele precisa conseguir praticar isso. Se isso existe, vai haver diálogo. Eu vou saber o que está sendo trabalhado, quais são as metas, eu vou receber orientação, eu vou ter tarefas de casa que eu possa fazer também dentro do que eu dou conta. Isso vai ser levado em conta pelo profissional. Então,
se o fonoaudiólogo ele entende que aquela família consegue fazer tanto, e ele respeita isso, ele reforça isso, ele ajuda, daqui a pouco essa família vai conseguir fazer 2 vezes tanto, né. E como os objetivos vão ser compartilhados, vão ser conversados, porque nós profissionais, nós avaliamos uma criança, um adolescente, um adulto, nós compartilhamos essa avaliação com a família, nós criamos um planejamento terapêutico, né, um PIC, um plano de intervenção comportamental, um PEI, um plano educacional de ensino, um PTI, um planejamento de terapêutico individual, como quiser chamar, todos os nomes são válidos, e nós temos esse planejamento. Dentro desse planejamento tem a parte que cabe à família, tem a parte que cabe à escola. Então, o fonoaudiólogo vai orientar e vai conversar sobre isso. Vai fazer sessões em que os pais estejam na sala, ou vai fazer vídeos e mandar para esses pais. Muitas vezes os pais trabalham 14 horas seguidas e precisam trabalhar para pagar as terapias, para pagar as despesas e não tem condição de estar lá. E isso não é um impeditivo. O profissional pode fazer pequenos vídeos e enviar. O profissional pode escrever, descrevendo o que precisa ser feito. Tudo pode ser ajustado. Então, eu acho que esses são sinais de que você está em boas mãos, porque você sabe os objetivos, você tem a sua parte para fazer, porque quanto mais ambientes aquilo for feito, mais a gente facilita a generalização do aprendizado, e o profissional vai estar junto com você a cada reavaliação que ele faz. Olha, nós conseguimos atingir esses objetivos, não conseguimos atingir esses. Talvez aparentemente, de acordo com os testes que eu refiz aqui, talvez por causa disso e disso e disso. Então, vamos precisar fazer tais e tais ajustes. É sempre uma conversa, uma parceria. Nós temos que ser um time. Então, nós precisamos estar juntos. Desse jeito, não tem como a gente ter dúvida, porque está tudo muito claro. A gente está caminhando junto. Perfeito, Beto. Perfeito, querida. Existe algum exercício que é específico da fonoaudiologia, né, que o autista, né, ele precisa e que a escola, aqui foi um professor, né, que deve ter perguntado, que eles pudessem replicar isso no ambiente natural, como tu disse, né, que seja um ambiente natural da criança, que seja reproduzido o máximo de vezes em inúmeros ambientes que essa criança, né, faz parte. Uhum, A gente uhum. dobra, triplica, enfim, inúmeras chances do aprendizado acontecer e ser generalizado, porque a Sim, gente sabe que tem crianças que aprendem num ambiente terapêutico, né, e que não consegue reproduzir em casa, com os amigos, na escola. isso. O que a gente poderia fazer, tanto a família, né, quanto a escola? Sim. Veja, nós temos uma das cláusulas do Conselho de Fonoaudiologia, do Conselho Federal de Fonoaudiologia, nos proíbe de ensinar exercícios publicamente, em redes sociais e tal. Nós podemos ensinar, assim, avaliar aquele indivíduo, porque o exercício que a gente vai prescrever é para aquela pessoa única ali. E a quantidade de repetições desse exercício, a quantidade de séries, de que forma isso será feito, vai ter que ser pensado de acordo com as habilidades que aquela pessoa apresenta. Então, amplitude de movimento, resistência muscular, tudo isso precisa ser levado em conta para que a gente possa prescrever um exercício. Eu vou dar um exemplo, não de exercício, mas de como isso é sério. Por exemplo, digamos que eu falasse aqui, olha, eu posso falar, o que eu posso dizer, de maneira geral, que vai facilitar e vai beneficiar todas as crianças sem ferir o código de ética do conselho. É muito importante garantir o contato visual, tá? Entre outras questões, por uma razão
muito, 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 muito importante. A fala, ela é um ato motor, tá? Então eu preciso olhar para a face da outra pessoa que está na minha frente, para que eu acione meus neurônios espelho. A área motora da fala, ela fica mais ou menos aqui, na um pouco à frente da área motora global. Eu preciso acionar meus neurônios espelho, e eu só vou acionar se eu estiver olhando, para que entre em ação, e eu consiga replicar, reproduzir os gestos motores da fala. Então, para aprender a falar, eu não preciso apenas ouvir, eu preciso ver. Então isso é uma coisa que, assim, nossa, o pessoal da educação, as famílias podem fazer e vai ter um impacto imenso no aprendizado da fala, sabe. Garantir a atenção da criança para o seu rosto. Porque, por exemplo, para eu falar o som m, o som da letra M, eu uso 4 músculos. Tem uma velocidade, não é o meu lábio todo que se junta com a mesma pressão, existe mais pressão no centro do lábio. Tudo isso, os neurônios espelho vão captar e vão reproduzir. Mas se eu não estou prestando atenção, se eu não estou olhando, eu não vou ter dificuldade de reproduzir esse movimento, sabe? Então daí, eh, a gente já parte para outras questões que geram algumas dificuldades, como, ah geralmente as pessoas no TEA têm um pouco de dificuldade na área motora, né, eu não sei se eu estou atropelando aí as Não, tá perfeito. perguntas, mas eu queria aproveitar o gancho, porque, veja só, se a área motora global tá aqui, a área motora da fala está um pouquinho aqui à frente, é claro que existe uma relação de contiguidade, elas se comunicam. Dificilmente eu vou ter alguma alteração motora global, de equilíbrio, sabe, a criança não consegue pular nos 2 pezinhos, esbarra muito, ou tem aquela hiperextensão, alteração de tônus, de força, de equilíbrio. Dificilmente eu vou ter isso no meu corpo inteiro e não vou ter na minha área de motricidade orofacial. Né, porque a gente tem ali as 2 áreas neurologicamente estão vizinhas ali anatomicamente, se comunicam, e uma interfere na outra. É Por importante. Muito importante. Por exemplo, uma das coisas fundamentais para que a criança consiga sustentar a cabeça, é que ela consiga manter a postura de língua adequada lá quando ela é bebezinha. Então, está tudo muito interligado, né. Então, assim, hoje em dia se fala muito em apraxia de fala e autismo, né, e a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque a apraxia de fala é um transtorno raro. Segundo a ASHA, que é a Associação Americana, o órgão regulador da fonoaudiologia americana, que norteia a fonoaudiologia no mundo, existe em torno de 2% da população apresenta apraxia de fala, é um transtorno bastante raro. E a apraxia de fala, junto com o autismo, é mais raro ainda. Então, assim, e por que tem aumentado tanto esse diagnóstico? A gente ouve falar nisso o tempo todo. Uma das possibilidades é que tenha muito diagnóstico equivocado acontecendo. Porque se a gente for usar a lógica e escutar o que a ciência diz, se eu tenho alteração motora global, cada um no seu nível, seja mais discreto, menos discreto, etc e tal, eu vou ter provavelmente na fala, na mastigação, se eu tenho dificuldade na mastigação, na alimentação, vou ter na fala também, porque a mesma o mesmo bucinador, a mesma bochechinha que eu uso, os dentes, a língua para comer, eu uso para falar. É o mesmo sistema. Então eu preciso dessa integridade anatômica e de função para fazer bem isso daí. Se eu tenho uma alteração, eu vou ter uma alteração nessa parte motora, né. A apraxia de fala, ela é uma alteração
nos na parte motora da fala, na parte de ideação, de planejamento, de execução. Mas nem tudo é apraxia de fala. Eu posso ter um atraso motor de fala. Transtorno fonológico, transtorno fonético, são coisas extremamente comuns na fonoaudiologia. É como se fosse o feijão com arroz. E talvez eles estejam sendo confundidos com apraxia de fala. Sabe? Não é possível que um transtorno tão raro seja tão incidente no momento. Alguma coisa não está. Então, assim, aí o que acontece? Nós temos protocolos específicos que, assim, a gente, até o ano passado a gente não tinha no Brasil traduzido, validado, mas existem protocolos específicos para avaliar a apraxia de fala, mas não existe protocolo específico para avaliar a apraxia de fala no autista. E uma das estratégias que a gente usa lá na avaliação tem muito a ver com imitação motora, que é uma área extremamente deficitária na pessoa com TEA. Então, esse instrumento, ele não vai ser tão bom para ser aplicado no indivíduo com TEA, porque ele não leva nada disso em consideração. Então, é muito importante que a gente procure um profissional com expertise em TEA e com expertise em apraxia de fala, quando há essa desconfiança. O profissional que pode fazer um diagnóstico de apraxia de fala é o fonoaudiólogo. É um diagnóstico de fala, motor de fala. Quem estuda isso é o fonoaudiólogo. Agora, o ideal é que esse profissional encaminhe para o médico, porque existem algumas síndromes e algumas outras alterações. O PX2, por exemplo, é um gene alterado na apraxia de fala. Então, encaminhe muitas vezes para o terapeuta ocupacional, para fazer um trabalho em conjunto. Fisioterapeuta também, Beta? Algumas vezes o fisioterapeuta também, sabe? Cada caso precisa ser bem analisado, precisa ser bem visto para saber de quem a gente vai precisar. Né? É muito individualizado. Então, esse diagnóstico me preocupa um pouco, porque tem sido dado assim, muito frequentemente por todo mundo. E, assim, o diagnóstico é muito importante para direcionar o tratamento, porque transtorno motor, a intervenção é completamente diferente da intervenção que a gente faz num transtorno linguístico. Completamente diferente. Então, eu só vou conseguir ajudar essa pessoa se eu souber realmente o que está acontecendo, para eu saber que estratégia vai funcionar para ela. Perfeito. Então, exige muita responsabilidade. A gente não tem que ter vergonha de dizer, olha, eu não trabalho com isso, eu vou encaminhar você para alguém que sabe. Sabe? Eu dou muito exemplo, assim, me procuram muito pessoas com dislexia, então eu falo assim, olha, se o meu filho tivesse dislexia, eu ia levar para essa fono. Então eu vou te dar o telefone dela e você vai levar para ela, que ela vai fazer um trabalho muito melhor do que o meu, porque eu não estudei o suficiente. Então, não tem problema. É uma característica sua que me encanta, viu? Eu acompanho, né? Essa humildade, essa leveza, sabe? É muito sincero, tu sabe disso, né? Eu sei disso. Eu fico muito feliz que você me diga isso, que eu consiga transmitir isso, porque a gente está tratando aqui do futuro das pessoas. Quando eu recebo uma criança, já recebi, a criança mais nova que eu já recebi tinha 7 meses, mas a gente tem que olhar e pensar no futuro dela, no futuro da família. Então, isso traz uma responsabilidade para a gente muito grande. A gente não pode fazer essas pessoas perderem tempo. A gente não pode. A gente A está gente com precisa ter essa responsabilidade. certo, minha querida. A gente está com um bebê de 3 mesinhos agora, que está como humano, né? Ele foi diagnosticado ano passado, ele tem 2 aninhos e pouco, o irmão, né?
sim. e o bebê tem 3 mesinhos, né. E no caso desse bebê, ele é muito apático, ele é muito quieto, ele quase não chora, ele dorme 22 horas, né, tipo, ele tem Nossa. 3 meses, já não era esperado isso, né. Não, 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 não. Ele não olha quando tá, né, amamentando ali, ele não olha para a mamãe, né. Então essa mãezinha tá bem, assim, angustiada, mas ao mesmo tempo muito corajosa, buscando recurso, levando, né, para neuro, e Isso, a gente super apoiando, né, precocemente para ter o estímulo, não importa se é autismo ou o que que seja, né, Beta. exato. Então eu queria falar para essa mãe e aproveitar para falar para outras mães que estejam passando por isso, bebês muito agitados ou bebês muito quietinhos, precisam de uma atenção maior, né. Como você falou, não importa o diagnóstico, importa que a gente olha para aquela criança e a gente vê, tá tudo bem com ela, isso aqui não tá tão bem assim, então o que que eu preciso fazer para estimular isso daqui? Então, é procurar ajuda, é procurar orientação, e aí não existe uma idade limite, tá. O fonoaudiólogo, por exemplo, ele pode atuar desde o nascimento, né, porque lembra, a comunicação envolve contato visual, envolve troca, envolve relação. Né, e isso pode ser estimulado. Então, na hora que essa mãe está lá amamentando, ou dando banho, ou fazendo alguma coisa, ela pode ir falando: "Ah, vou passar a mão na sua barriga, agora no pé", evitando usar diminutivos, o que é muito difícil, porque dessas gostosuras a gente tem vontade de mas a gente está sendo modelo, então a gente tem que lembrar que a gente é modelo, então a gente precisa falar o nome das coisas. Então, tocou na mão, vou passar o sabão na mão, agora na cabeça. Sai nomeando, sai trazendo atenção, chama a atenção dessa criança, nomeia as coisas, usa coisas coloridas, então tenta interagir. O foco é na interação, é no em trazer o interesse dessa criança. Trazer na altura do olhar, Beta? Trazer na altura do olhar, usar uma coisa, pega o cachorrinho e coloca aqui, faz "au, au", sabe, balança o chocalhinho aqui, faz assim, traz para cá, traz para cá. É uma construção, né. É uma construção, e aí um dos segredos é a constância. Então por isso que eu falo, não se culpe, nem se cobre, nem se exija nada que seja humanamente impossível. Se você só aguenta nesse momento 10 minutos, faça 10 minutos todos os dias, De qualidade. de qualidade. Se você aguenta 20 de qualidade, porque assim, você vai ter que passar por isso por um longo tempo. Então você não pode gastar todas as suas forças em 48 horas e perdê-las por 2 anos. Então, encontrar o equilíbrio entre ser gentil com você e fazer o que precisa ser feito. Lembrem de cuidar de vocês. Lembrem, precisa cuidar de vocês, precisa fazer no mínimo uma coisinha por dia para você, porque você precisa se fortalecer, você precisa estar bem, dentro do possível, do que você conseguir. Mas tem que ter uma coisa no dia para você, todos os dias. Eu, como mãe, né, de um pequeno autista diagnosticado com 1 ano e 9, laudado, né, mas que eu já suspeitava, já tinha entendido, no início foi, assim, uma sangria desatada, como diz aqui no sul, né. Cada minuto é aquela sensação de corrida contra o tempo, sabe. E essa ansiedade que é natural, a família passa por isso, né, a gente acaba levando ela em todos os ambientes, né. E a gente sabe da urgência de amadurecimento, do conhecimento ser ampliado, né, em todas as redes, né, saúde, educação, família, né. Quem puder, que não participou das últimas lives, peço que
se dê essa oportunidade, né? Se você é educador, se você é mãe, se você é pai, se você é familiar, vejam as outras lives, né? Que foi com os médicos, ali, o doutor Gadia e a doutora Larissa, né? Neurologistas. Foi muito rica. E essa fala da Beta, agora a gente finalizando, tá, Beta? A gente está caminhando agora mais para a reta final. É um consolo, assim, para nós mães, né? Para nós educadores, para vocês, né, que nos acompanham educadores, eu já me coloco junto, porque eu tenho uma paixão, assim, tenho aprendido a amar essa área da educação, né? Sou técnica de enfermagem, então meu sangue já está ali na saúde, né? No Então, cuidar. esse se autocuidar, né? Isso é um aprendizado, Beta. Isso não é fácil no início, assim, acho que é um processo. É um processo. É Minha linda, verdade. aqui, para fechar, uma última pergunta, né? Qual é especificamente assim a fonoaudiologia? Qual a importância nessa rede de apoio, nesse atendimento multidisciplinar, né? Que a gente falou de físio, falamos de até o psicomotricista, né? Que também vai trabalhar essas Uhum. questões motoras, né? O TO, terapeuta ocupacional, as questões sensoriais. Hoje a gente não entrou na questão da alimentação, da seletividade, mas você como fono poderia ter contribuído nessa fala, né, Beto? Sim, sim. Então, qual a importância da fono, né, nessa equipe, né? Tá. Nossa, as perguntas foram maravilhosas, e essa para fechar com chave de ouro. Veja só, muita assim, se todo mundo trabalha linguagem, por que precisa de um fonoaudiólogo? Porque o fonoaudiólogo é o profissional que estuda os pré-requisitos para a aquisição e desenvolvimento da comunicação, os pré-requisitos para aquisição e desenvolvimento da fala e da linguagem, as funções da linguagem, em que faixa etária isso deve ocorrer. Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu gosto dos exemplos práticos e do dia a dia, assim, para ilustrar. Digamos que nós estamos aqui numa equipe e tem uma criança de 3 anos, e está sendo proposto que essa criança fale quando ela quiser. Ela gosta muito de brinquedos e que ela peça brinquedo. Ela tem 3 anos. E aí o pessoal está ensinando, 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 e ela não consegue aprender. E ela não vai aprender, porque nessa idade ela não tem maturidade neuromuscular para produzir esse encontro consonantal. Brr, não tem. Com 3 anos, ela está conseguindo, ela está desenvolvendo essa habilidade, essa maturidade neuromuscular para falar, por exemplo, o R de arara, mas não no encontro. Então, o fonoaudiólogo vai ajudar nisso daí. Isso é muito importante, porque, lembra, demandas aversivas e inatingíveis, além de tempo perdido, repercutem em todas as outras áreas. E linguagem, fala e comunicação é uma das coisas mais difíceis que nós, seres humanos, conseguimos fazer. É uma habilidade altamente sofisticada, não é? E é um grande desafio para a pessoa no TEA. Então, a gente não pode incorrer nesses erros que podem ser evitados se a gente tem um profissional especializado ali para me dizer, olha, essa criança não dá conta de falar trissílabos, ela precisa de palavras mono e dissilábicas. Ela não tem maturidade neuromuscular nem linguística para isso. Então, os alvos, as palavras-alvo, o nosso planejamento de comunicação não pode envolver essas palavras. A gente tem que ir para essa classe aqui. Então, não, nessa idade, tudo bem a criança falar aproximação de palavra, um som que parece aquela palavra, mas não é ainda, e aí, às vezes, vai se trabalhar exigindo aquilo. Não, mas nessa idade é para falar assim mesmo. Então, a gente vai investir o trabalho de linguagem de comunicação e fala nessa idade em outros aspectos, porque isso aqui está ok. Então, é tão sério isso,
que eu digo sempre assim: só dá para a gente trabalhar sendo time. Família, escola, equipe de profissionais, nós precisamos ser um time pela nossa criança, pelo nosso adolescente, pelo nosso adulto, um time uns pelos outros. Betinha, posso te explorar mais um pouquinho só? Tem uma Pode. prof que pediu muito aqui. Por exemplo, é esperado de uma criança de 2 anos falar quantas palavras? Tem um caso aqui de um menininho que fala só papá para falar papai, né? E ele não fala quase nada. Não, pera ainda, refaço. Papai quase não fala. Isso, tá. Ele não fala mesmo, não fala quase nada. Só papá para falar papai, por exemplo. Ele Tá, tem 2 anos. tá. O que é esperar de uma criança de 2 anos? Olha, aos 2 anos, acontece uma explosão de vocabulário. A criança, aos 2 anos, ela tem que falar em torno de 150 a 200 palavras, formar frases com 2 a 3 palavras, tá. Então essa criança, a gente já pode dizer que ela tem um atraso significativo e ela precisa ser encaminhada para uma avaliação fonoaudiológica, sim. Uma criança com 1 aninho, ela já fala ali 5, 6 palavras, com 18 meses ela fala 10 palavrinhas, já está começando a querer formar frases, assim, com aproximações de palavras, não são exatamente palavras bem articuladas. 2 anos, 150 a 200 palavras, frases de 2 a 3 palavras, tá. Com 3 anos, a criança já tem que falar mais de 1000 palavras, ela já fala "eu", ela já começa os porquês. Então é muito importante a gente estar atento a isso daí, para não deixar passar. Não Esse é um sinal acumular. de alerta. Exato. E uma outra coisa importante, que eu aproveito para dizer para essa professora e muitas outras que devem ter essa dúvida. A linguagem não ver os gestos comunicativos, apontar, mandar beijo, dar tchau, chamar vem, são preditores da fala. Perfeito. Então, são pré-requisitos. Isso é uma coisa que a escola pode estimular muito, a família pode estimular muito, porque isso é um pré-requisito para a fala. Perfeito. Fechou. Eu acho que era isso aí. Para hoje, né, Beta? Porque, enfim, é um assunto muito complexo, rico, Muito. a demanda é enorme, né? Mas quero te agradecer assim de todo o coração, Betinha, por ter ouvido, né, o nosso pedido e com essa humildade ter estar aqui nos atendendo, nos socorrendo com toda essa demanda, tá, minha linda? Desejar assim que Deus abençoe muito você. É o que eu digo, a nossa ONG é uma ONG nova, mas nós somos muito abençoados, né? Todo o apoio que a gente tem recebido e a forma como as coisas estão se conduzindo, a gente está muito feliz, a gente quer agradecer as pessoas que nos acompanham, que estão conosco até agora, né? E, e dizer que tem sido uma satisfação, assim, né? Essas noites, a semana que vem nós vamos ter a Dani, né? Conhece a Dani, né? É uma Muito. mãe de autista, de nível 3 de suporte, né? Ela é autista, então, assim, vai ter toda uma propriedade para falar com nós, tanto do cuidado, quanto também dela, como se sente, como se percebe autista, vai ser muito rico. Ela é estudiosa, ela, assim como a Beta, ela tem a formação, né, na análise do comportamento, que a gente sabe que é a ciência que hoje respalda, né, essa intervenção do TEA. Então, a gente espera vocês na semana que vem e eu quero deixar para que você possa finalizar e fechar com todos que estão nos assistindo, Beta. Eu quero agradecer mais uma vez a Secretaria de Educação de Teutônia. Eu quero agradecer a todos os envolvidos, a prefeitura, a Floco Azul, aos professores, aos familiares, a todo mundo que está aqui conosco. Quero dizer que Dani é uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, ela tem muito a contribuir. Eu assino embaixo de tudo que Dani disser e fizer, não, sem nem ler. Então, assim, ela é maravilhosa, não percam. Quero dizer a vocês que contem comigo. É um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. Eu quero estar junto com vocês. O que eu puder ajudar, contem comigo, tá? Mandem direct, mandem mensagem, falem comigo, me chamem. Eu estou à disposição, porque
Nós estamos aqui para servir, para estar juntos, para ser rede. E é isso que eu quero ser para vocês. Porque é assim que eu me sinto com vocês, é assim que vocês são para mim também, tá? Então quero agradecer muito, foi uma alegria e é nisso que eu acredito, na ação, na atitude, na união. É assim que a gente transforma as coisas. Então muito obrigada, eu me sinto honrada de estar aqui, fazendo parte disso tudo, e quero fazer parte para sempre. Estou à disposição de vocês. Querida, nossa gratidão, tá, Beta? Se sinta abraçada mesmo, aí por cada família, né? Pelo nosso município, né? Gratidão. E obrigada por ter agradecido, né, o pessoal da educação, o pessoal daqui da Secretaria de Educação, né, o município por estar tendo essa empatia de disponibilizar para que mais pessoas possam acompanhar, né, esse trabalho da Floco Azul. E como você disse, não tem como, nós precisamos ser rede de apoio, né? Não Isso. tem como, não tem outro caminho, né? Não Tá? tem outro caminho, não tem. Realmente, assim, o pessoal da Secretaria de Educação da prefeitura do município está fazendo uma diferença enorme. Eu quero realmente dizer que eu sinto muito orgulho de vocês, admiração, e que vocês sirvam de exemplo para outros municípios, para outras secretarias, porque vocês realmente, assim, foram espetaculares. Muito obrigada por esse apoio todo à nossa causa. A nossa causa. É. Obrigada por ser rede de apoio, tá, Beto? Deus abençoe, um abraço a todos e até a semana que vem. Beijo, minha linda. Beijo, um abraço a todos. Assistam Dani, vai ser maravilhoso. Isso aí. Beijo em Pedro. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau, minha flor.